Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é aqui no Palácio Real de Queluz, sobre uma exposição que realmente vale a pena visitar. A exposição tem um título, o título é Presidentes de Portugal. Não sei se o título está assim muito bem posto, não sei, porque, como sabem, agora o meu papel é andar por esse país a fazer programas e em cada terra há um senhor presidente a quem eu vou apresentar cumprimentos. O senhor presidente tem um gabinete e tem uns assessores e tem um motorista e tem uma bandeira e tem uma banda. Bom, desses há 308 presidentes de câmaras. Mas as juntas de freguesia também têm presidente, são 3.000 e tal. E os clubes desportivos, que são mais de 1 milhar, também têm presidente. E os conselhos de administração também têm presidente. Bem, aqui em Portugal, tudo o que não tenha comandante tem presidente. Portanto, há milhares e milhares de presidentes. Ora, isto é uma forma abreviada de dizer os presidentes da República em Portugal. Falta aqui a palavra República. E é sobre a palavra República que eu vou começar. É uma palavra importante, uma palavra que vem diretamente do latim. No latim, res, a palavra res, quer dizer coisa, assunto, matéria. Olhem, eu ainda sou daqueles que estudaram latim. O livro pelo qual eu aprendi o latim chamava-se o Res Romané, as coisas romanas. Res é as coisas. Bom, ora, as coisas, umas são públicas e outras são privadas. Bom, a ré pública é aquilo que interessa a todos. A ré privada é aquilo que me interessa só a mim, aquilo com o qual ninguém tem nada com isso. Portanto, a ré pública, o que é de todos. Este é que é o sentido primitivo da palavra república, que é uma palavra romana, não é uma palavra grega. Os gregos não têm a noção de república. É Roma que forma e que chega a todos os países, não só latinos, mas a todo o mundo. A palavra república hoje é uma palavra mundializada. Em Portugal dizemos república, em Espanha diz-se república, em França diz-se república, em Itália diz-se república, na Roménia diz-se república, olha, na Rússia diz-se res pública. É uma palavra que se mundializou. Bom, mas a palavra ganhou uma ou outra acessão depois da Revolução Francesa. Como sabem, a Revolução Francesa, no século XVIII, 1789, é quando se toma a Bastilha, depois vem todo o processo, e a primeira vez que há um Estado republicano é a Convenção, em 1792. A Convenção, mataram o rei, e portanto, agora é uma república sem rei, mas também sem presidente. Também sem presidente. Primeiro que se estabelece a ideia de que o chefe do Estado é uma pessoa eleita por todos os membros da comunidade, ainda vai passar muito tempo. Aliás, haverá 3 maneiras de designar o chefe do Estado. A maneira antiga e tradicional, enfim, que nós herdamos e que aqui durante 7 séculos funcionou, é a herança. Há uma família, a família real, e o filho primogênito dessa família é que herda o poder supremo. Poder supremo até ao liberalismo. Depois já não é, já é um poder muito convencional, porque o poder supremo entende-se que está no Congresso, no Parlamento. Mas o chefe do Estado, enfim, a cúpula do sistema é o rei, é por herança. O outro sistema é a eleição. É isso que no sistema republicano, no sentido que agora tem a palavra república, a república é o Estado onde o chefe do Estado não vem de uma herança, mas vem normalmente de uma eleição. Bom, mas há uma terceira maneira, que em todos os países se verifica, vem da revolução. Há também muitos chefes do Estado, que são chefes do Estado, não em virtude nem de uma herança, nem de uma eleição, mas sim de uma revolução. Na República Portuguesa há vários chefes de Estado que foram chefes de Estado por causa de uma revolução. Olha, o Sidónio, é uma revolução que ele faz. O próprio primeiro Presidente da República, o Manuel da Arriaga, que foi um grande presidente, é a Revolução de 1910. Depois é eleito no Parlamento,
O Gomes da Costa é uma revolução, vamos falar daqui a pouco, o comandante Cabeçadas é uma revolução, o presidente Carmona é uma revolução, portanto, há muitos presidentes que vêm à tona do Estado revolucionariamente. A forma normal, democrática, pacífica, aquela que nós desejamos que seja a permanente, é realmente uma eleição, em que toda a gente é chamada a escolher entre certas pessoas que se propõem e vai-se a votos. Aquele que tiver mais votos é o que fica eleito. O atual Presidente da República, eleito em 2006, é já, em minha opinião, o 16º Presidente da República. Mas nesta exposição não se fala em 16 presidentes, mas sim em 18. Bom, há aqui um problema de contagem, que é este, para mim, o Presidente só é Presidente se for proclamado como tal, proclamado como Presidente, e depois reconhecido internacionalmente, reconhecido pelas Nações Amigas como Presidente do Estado, como chefe daquele Estado. Isso aconteceu com 16 presidentes. Há mais 2 que se intitularam, mas é o Almirante Mendes Cabeçadas e o Marechal Gomes da Costa. Ambos eles, houve um momento em que disseram, agora o Presidente sou eu, e chegaram até a ter reuniões em que se intitularam presidentes, não era uma decisão muito clara. Há um momento em que eles dois, com um terceiro, que era o General Carmona, apresentavam-se os 3 como um triunvirato que dirigia o Estado, mas enfim, eles não foram nem nunca proclamados solenemente, nem tomaram posse das funções, nem foram internacionalmente reconhecidos. Por isso, eu penso que houve 16 presidentes. A República proclamou-se em 1910, mas a ideia republicana era muito mais antiga. Penso que a primeira vez que se fala claramente em República é num livro publicado em 1851. Este ano é importante, 51, porque, reparem, isto coincide com a regeneração. A regeneração é o golpe, enfim, que uma monarquia cansada e é regenerada e aparece a política do Fontes Pereira de Melo, os melhoramentos materiais, as estradas, os comboios, os telégrafos, todos os serviços são renovados, enfim, a monarquia que nós herdamos, monarquia completamente liberal e pacífica, ordeira. Esse livro é o livro dos estudos sobre a reforma em Portugal do Manuel Henriques Nogueira. No dia 25 de abril de 1848, publica-se em Lisboa o primeiro número de um jornal chamado A República. A República. É o primeiro periódico que tem esse título. Bom, mas a verdade é que são afirmações bastante isoladas, porque a ideia republicana só se expande-se um pouco por toda a Europa, depois de 1870. Em 1870, como sabem, cai o Império Francês, há a invasão de Paris pelos prussianos, é um ano muito dramático, e os ideais socialistas alargam um pouco por toda a Europa, e a ideia do socialismo, quer dizer, a ideia do Estado dos trabalhadores, aparece aliada à ideia de república. A república é a forma do Estado dos trabalhadores. E, de certo modo, a monarquia é a forma do Estado dos proprietários. O proprietário que já tem quer continuar a ter, portanto é conservador. E quer conservar a forma de governo que vem do passado, a herança. O trabalhador não tem nenhum passado a defender, mas tem um futuro a conquistar. Por isso é socialista e é republicano. Em Portugal as coisas não se passaram bem assim, porque isso é um dos grandes entorces do processo político português, porque o Partido Republicano, logo na sua formação, o diretório conheceu uma grande figura de intelectual, está aqui junto de mim, é o Teófilo Braga, que é o chefe do primeiro governo provisório, e que era um homem, ele era um ideólogo, ele era muito teórico, este homem escreveu imenso, era um grande sábio, reparem, está mesmo com cara de sábio, olhem para ele. Bom, mas
achava que essa coisa dos socialistas era lá uma utopia, uma ideia que ele considerava insensata. Não. Ele queria uma república de proprietários. Portanto, nada de socialismos. Bom, e a república que se proclama em 1910, ainda é uma república popular, uma república da carbonária, uma república do povo, mas rapidamente o diretório presidido por ele, por Teófilo Braga, apodera-se dessa revolução e instaura uma república burguesa, que é a nossa primeira república. Há até um episódio bem engraçado. Como sabem, os revolucionários estavam concentrados na rotunda, Praça do Marquês de Pombal. E foi essa resistência que permitiu que o movimento triunfasse. Bom, e a seguir, no dia 6 de outubro, foi lá o diretório, eram todos sobre casaco e chapéu alto, a dizerem aos revolucionários: vocês, como bons operários, fizeram o par de botas, agora entreguem as botas a quem lhes encomendou. Este episódio passou-se, e de facto a Primeira República, porque em Portugal há depois 3 repúblicas. Eu bem sei que há pessoas, e pessoas com quem eu tenho muita consideração e até amizade pessoal, que dizem que não, que houve 2 repúblicas. Eu não consigo compreender isso, porque realmente houve 3 constituições republicanas, todas reconhecidas internacionalmente, todas começam por dizer que Portugal é uma república e, portanto, houve realmente 3 repúblicas. É a República de 1910, que tem a Constituição de 1911, e eu estou agora junto, exatamente, dos chefes, dos presidentes dessa Primeira República. O primeiro presidente eleito é o Manuel de Arriaga. Eu tenho aqui, foi editada uma coleção de livros sobre todos os presidentes. Manuel de Arriaga era um republicano histórico, como parte na propaganda, um homem que falava muito bem, era açoriano e era advogado. Bom, mas devo dizer que nesta Primeira República devem-se distinguir 2 tendências. Uma república escarlate, vermelhão, uma república intensa, radical, democrática, e uma república conservadora, uma república complacente, uma república cor-de-rosa. Há 2 repúblicas. E logo que se instala a república surgem as 2 tendências. Ora, quando se vai a votos para eleger o primeiro presidente, é muito difícil, porque há quem queira um presidente, logo, um presidente da República Vermelha, da República Radical, e há quem queira um presidente mais moderado. Triunfou o presidente mais moderado, que é o advogado Manuel de Arriaga. Este homem é presidente em 1911 e tenta em 12, em 13, em 14, em 15, até 15, tenta sempre evitar os excessos que podem desacreditar o regime, podem tolher adesões, e ele tentou realmente isso de toda a maneira, até que há uma revolução democrática muito violenta em 1915, uma revolução que faz cerca de 200 mortos em Lisboa, uma sangueira, uma brutalidade, e realmente os democráticos ele vai-se embora e é chamado para completar o mandato de 4 anos, que faltavam poucos meses para os 4 anos, é chamado o antigo chefe do governo provisório, Teófilo Braga. Bem, foi um presidente apagado, aliás ele entendia que o presidente, ele dizia que o presidente não tem o direito de se dirigir aos portugueses, o presidente não tem o direito de falar no Parlamento, não, quem manda é o Parlamento, o presidente é apenas uma espécie de oficial às ordens do Parlamento, era a ideia que ele tinha, ele tem um discurso em que diz isso. Bom, é uma figura como presidente muito apagado, e depois faz-se então uma outra eleição e é eleito outra grande figura, que é o presidente Bernardino Machado. Bernardino Machado
é um antigo professor catedrático da Universidade de Coimbra, é um homem que já tinha sido ministro no tempo da monarquia, uma grande figura de político, mas agora com ele já é a tal República Escarlate que triunfa. É a República que quer a entrada de Portugal na guerra, na Grande Guerra, a Grande Guerra de 14-18. Havia uma opinião aqui que entendia que a gente não tinha nada a ver com essa guerra, e a guerra é sempre má, portanto, teríamos que a fazer em África, porque os alemães, que eram vizinhos lá dos territórios portugueses, invadiram e provocaram incidentes de fronteira, mas aqui entendia-se que devíamos permanecer neutrais. Entendiam certas correntes. Outros entendiam que não, que devíamos organizar uma tropa que não tínhamos, armá-la e mandá-la para a guerra, para o front. É no tempo de Bernardino Machado que Portugal entra na Grande Guerra e manda um corpo de exército grande, 60 mil homens, para as trincheiras da Flandres, onde, como sabem, passámos sofrimentos horrorosos e que foi realmente um sacrifício sangrento para todos nós. E isso, o partido que cá estava e que não concordava com a guerra, fez outra revolução, outra vez uma revolução com muitos mortos, para acabar com essa entrada de Portugal na guerra, e essa revolução dá o outro presidente, é o Sidónio Pais. Sidónio Pais também é professor catedrático de matemática em Coimbra, tinha sido embaixador, pode-se dizer, em Berlim, e é contra a entrada de Portugal na guerra. Foi um presidente que desencadeou, exatamente porque ele representava a paz, e no fundo todos os povos aspiram à paz. A paz é um dom de Deus, e Sidónio foi adorado, talvez como nenhum outro presidente. É um entusiasmo louco à volta do Sidónio, porque Sidónio representa a paz, representa o regresso dos soldados aos seus lares. Bom, mas Sidónio é assassinado no ano seguinte, no Rossio, quando ia tomar o comboio, e acaba o regime sidonista, em que ele chamava a República Nova, e vem a um presidente de transição, que também não contou grande coisa, que é o Almirante Anticastro. É apenas uma pequena transição para o novo presidente, agora verdadeiramente republicano, que é o António José de Almeida. António José de Almeida é outro presidente muito expressivo, que tem um grande carinho, uma grande simpatia no povo. Esteve ligado já ao 5 de outubro, parece, com ligações à Carbonária, mas em todo caso, uma alma generosa, um homem de sentimentos ardentes, e era sobretudo um grande orador. Um grande orador cuja palavra ficou no coração dos portugueses. Segue-se, depois do seu mandato, um outro presidente, Manuel Teixeira Gomes, que não gostava de política, renunciou ao cargo perante as dificuldades, e o pós-guerra trouxe grandes dificuldades a Portugal, e ele vai-se embora, volta Bernardino Machado para completar o mandato, mas é nessa altura que se dá o 28 de maio, porque realmente a Primeira República, por causa de uma Constituição que não assegurava um poder efetivo, o governo estava sempre a mudar. Chegou no ano de 1920, houve 8 governos. Não era possível assim, essa cadeia, golpes militares, intervenção constante. Foi realmente uma república atormentada, e havia o desejo de renovar, e aparece a Revolução de 28 de Maio para isso mesmo. É no 28 de Maio que está aqui. Um dos livros é sobre o comandante Mendes Cabeçadas e descreve minuciosamente a sua intervenção. A outra sobre o chefe militar do golpe, que é o Marechal Gomes da Costa, mas quem depois se consegue ficar no lugar e ser presidente durante longos anos, durante 20 e tal anos, é o general Carmona. Ao general Carmona, que está até à morte, quando morre sucede-se o general Craveiro Lopes. Eu conheci ainda os dois, e o último presidente da Segunda República é o Almirante Américo Tomás, que ainda está na memória de muita gente. Bom, e também Tomás não termina o seu último mandato, porque há uma revolução, a Revolução do 25 de Abril de 1974. E com ela há uma nova Constituição, há um acordo
da Junta de Salvação Nacional, em que promete que dentro de um ano se fazem eleições para fazer uma nova Constituição, são as eleições de 25 de Abril de 75 e sai depois a Constituição de 76. É essa fase que é a Terceira República. A Revolução de 25 de Abril não foi apenas uma alteração do regime político, foi muito mais do que isso, uma mudança total na história nacional. Portugal, que até aí tinha sido, desde o século XV, a cabeça do Império e que estava organizado nessa base, passou agora a ser apenas um espaço europeu integrado na Europa. Isso implicou alterações profundas em tudo. Como sabem, o primeiro presidente é designado por uma junta de salvação nacional, é o general Spínola. O general Spínola tinha opiniões diferentes do movimento das Forças Armadas quanto ao destino do ultramar, por isso aguentou-se poucos meses no poder, é substituído pelo general Costa Gomes, que é um presidente muito polémico, mas a ele devemos que se não tenha instalado a guerra civil em Portugal. Depois, como todos sabem, é eleito o general Ramalhianes, eleito com uma grande maioria sobre todos os outros candidatos. Ele é o candidato de Portugal, é assim que se anuncia, e que foi reeleito ainda por maior gente. Ele esteve lá 10 anos e não esteve 20 nem 30 porque a Constituição não o permite. Segue-se o Dr. Mário Soares, que está aqui, num retrato de Rezende, isto é um retrato já há alguns anos, mas que também esteve 10 anos, enfim, e que foi realmente o grande reconciliador da família portuguesa que se tinha dividido desde o 25 de Abril. Segue-se depois o Dr. Jorge Sampaio, cujo mandato terminou há pouco tempo e está agora no poder, como todos sabem, o professor Aníbal Cavaco e Silva. Esta exposição é muito interessante porque recorda não só a vida de todos eles, como documentos, e documentos únicos, relativos a todos estes acontecimentos. Está ali, por exemplo, o manuscrito da Constituição de 1911. Olhem, estão as espadas de honra oferecidas aos presidentes. Está, por exemplo, uma espada enorme de ouro maciço, oferecida por um príncipe lá dos Emirados Árabes ao presidente Jorge Sampaio. Está um presépio de madrepérola lindíssimo, que foi oferecido, imaginem, pelo Arafat, também ao presidente Sampaio. É uma peça extraordinária. Estão, olhem, os capelos e as bolas universitárias dos presidentes que vieram da universidade, foram professores da Universidade Bernardino, o Teófilo Braga, Sidónio Pais, e falta lá um capelo, não está lá o capelo do professor Cavaco e Silva, que também é o quarto universitário que vai à chefia do Estado. Estão as agendas pessoais, por exemplo, em que o almirante Tomás tomava nota de todas as coisas que aconteciam todos os dias. Estão cartas do Dr. Salazar, por exemplo, a carta em que o Dr. Salazar escreve ao Sr. Ministro da Marinha a convidá-lo para ser Presidente da República. Eu penso que tudo isto é um conjunto documental que merece uma visita demorada e atenta para refletirmos sobre este século da história portuguesa, porque a República vai fazer 100 anos, em 2010 fará 100 anos, e não é um século como qualquer outro, é um século em que aconteceram as coisas decisivas da nossa história, é o século em que acaba a monarquia, se implanta a República, é o século em que se inaugura e consolida o Terceiro Império, é o século em que o 25 de Abril termina o ciclo de Império e entramos na fase da Europa. É realmente um século que dá que pensar e que dá responsabilidades. É o século que nós teremos de continuar. Portugal continuará se todos os portugueses o quiserem. Se todos não fizerem como Pilatos, não lavarem daí as suas mãos. Se todos trabalharem completamente na medida da sua capacidade, até ao fim dos seus dias, até ao fim do seu tempo.
Música